ouçamos o nosso irmão que foi ungido. Ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai, Senhor, o vosso escolhido, que anunciará a vossa palavra. Caríssimo amigo e amiga, estamos celebrando hoje o domingo da Páscoa e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos hoje, ou relembramos, o relato do Evangelho de São João, que nos apresenta, domingo de manhã muito cedo, Maria Madalena, que tendo ido ao sepulcro, vendo o sepulcro vazio, volta ao encontro dos discípulos Pedro e João, comunica-lhes a novidade do sepulcro vazio, e os dois apressadamente correm até o túmulo do Senhor para verificar se a informação trazida por Madalena se confirmava. Enquanto correm em direção ao túmulo, João corre mais rápido do que Pedro, chega primeiro, olha o túmulo vazio, mas permanece do lado de fora. Pedro, que chega por último, entra no túmulo, vê o que aconteceu e diz o Evangelho, acreditou. Esse pequeno relato dá-nos informações extremamente importantes para a nossa meditação. Em primeiro lugar, a pressa de Madalena, que muito cedo decide ir visitar o túmulo do seu Senhor, daquele que a acolhera, daquele que lhe dera a demonstração de amor, aquele que fez experimentar de fato a experiência de ser amada. Por isso, não queria largar, não queria se distanciar do Mestre, não aceitava de maneira nenhuma permanecer longe daquele que lhe cativara, daquele que lhe acolhera, aquele que lhe compreendera, aquele que fez sentir-se amado. Quem ama quer estar sempre perto. Madalena foi muito cedo ao encontro do seu Senhor. Madalena é apresentada por este evangelista como uma das primeiras testemunhas da ressurreição do Senhor. Aquela que antes era olhada com olhar de desprezo, aquela que antes era a discriminada, antes era marginalizada, agora se torna testemunha privilegiada do acontecimento da ressurreição. Deus a escolhe, Jesus a elege como sendo a primeira testemunha, a primeira que deve ir anunciar aos seus amigos que de fato Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Correndo apressadamente em direção ao túmulo, os dois evangelistas, os dois apóstolos, estão manifestando também diferenças que fazem muito a gente pensar. Primeiro, João, apresentado como aquele que é o amado discípulo de Jesus, corre apressadamente, corre mais rápido, não só porque é mais jovem, mas porque se sente também o mais amado do Mestre. Por isso tem pressa de chegar onde está o seu Senhor. Porém, alerta-nos o Evangelho que ele não entra no túmulo e nem diz o detalhe de que havia acreditado por ter visto o túmulo vazio. Somente Pedro, aquele que chegando por último, toma a decisão de entrar, toma a decisão de contemplar de maneira mais próxima o acontecimento do túmulo vazio. O que chega primeiro, dar a presciência ao apóstolo São Pedro. Nos alertam os estudiosos, Pedro é o que entra, é o que toma a decisão de entrar mais cedo e entra primeiro no túmulo, porque de fato já é reconhecido como aquele
que toma a iniciativa de coordenar a igreja. É aquele que é apresentado como o discípulo sobre quem recai a responsabilidade de coordenar, de confirmar na fé os seus amigos, os demais apóstolos. É ele que, vendo tudo, diz o Evangelho, acreditou. Caríssimos amigos, estes elementos importantes do Evangelho também devem servir para nós e nos incitar também a tomar decisões diante desses acontecimentos. Quantas vezes na sociedade em que nós vivemos se questiona até mesmo a existência de Jesus, se duvida da sua ressurreição, se duvida de que ele de fato seja ou não o Filho amado do Pai. Também nós somos desafiados, a exemplo de Madalena, o discípulo que Jesus amava, e São Pedro, escutando a palavra de Deus, decidir-nos também por acreditar, por aceitar e viver e celebrar o acontecimento da vitória de Cristo sobre a ressurreição, sobre a morte, sobre o pecado. O que de fato modifica em nossa vida? O que de fato acontece de diferente em nossa existência ao celebrar hoje a Páscoa do Senhor? Estou também eu dando credibilidade? Estou eu acreditando? Está modificando-se em minha vida algo por acreditar na ressurreição do Senhor? Se de fato creio que Jesus ressuscitou, que de maneira tão importante, necessária, deve acontecer de diferente, de mudança, de transformação na minha existência? Estou dando-me também a oportunidade de aderir ao testemunho daqueles que contemplaram o túmulo vazio e de fato creram que Jesus ressuscitou? Tantos anos distante deste acontecimento, que força tem para mim o testemunho daqueles que viram e acreditaram? Por isso mudaram sua vida, por isso foram capazes, inclusive, de serem sacrificados por acreditar nesta ressurreição do Senhor, por acreditar e testemunhar que Jesus de fato ressuscitou, não está morto, ele de fato está vivo e permanece também caminhando no meio de nós. O relato de Maria Madalena incitou no coração dos apóstolos a fé no ressuscitado. O nosso testemunho como missionários e missionárias no tempo de hoje é também ocasião para despertar no coração dos outros a fé em Jesus Cristo, através das modificações e transformações que de fato acontecem na nossa vida. Como vão acreditar os homens e mulheres de hoje que Cristo ressuscitou, se não através da transformação que acontece na vida pessoal de cada um de nós, que somos testemunhas hoje da ressurreição do Senhor e da sua presença viva e eficaz no nosso meio. O Cristo ressuscitado ajude cada vez mais também em nós, em você, a fazer acontecer também o ressurgimento de uma criatura nova que devemos ser cada dia, deixando-nos conduzir, nos transformar, irradiar em nós e de nós ao mundo a boa nova e a vida nova que Cristo nos trouxe. Cristo é o primogênito do Pai. Ele que, ressuscitando primeiro, manifesta o que será também, o que acontecerá conosco, que participamos da sua morte pelo batismo. Também devemos crer que participaremos da sua glória da ressurreição. Deus o abençoe neste domingo de Páscoa e lhe faça uma criatura nova, e que a sua fé, o seu testemunho, ajude também homens e mulheres do tempo de hoje a acreditar. Cristo ressuscitou, está vivo e caminha no meio de nós. Deus o abençoe. Feliz Páscoa, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.